Campanha Agosto Lilás comemora 10 anos da Lei Maria da Penha. Você vai conhecer a nova tecnologia usada na leitura da água em Campo Grande. Umidade relativa do ar atinge níveis críticos conforme meteorologia e ainda a importância de mastigar os alimentos devagar. Hoje é terça-feira, 2 de agosto. O Jornal da TVE está no ar. Olá! A gente começa falando sobre um assunto importante. Esse mês, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. O governo do estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, lançou a campanha Agosto Lilás. São várias ações com o objetivo de evitar crimes e violência contra as mulheres. Para evitar casos de violência contra mulheres, esse grupo, formado por segurança pública, entidades da justiça, mulheres que lutam por causas femininas e o governo do estado, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, lançou essa semana a campanha Agosto Lilás. Que a gente provoque as mulheres em situação de violência a procurarem os canais de denúncia, os mecanismos de denúncia, que a gente atinja homens agressores para que eles se coloquem na situação de homens violadores de direitos humanos das mulheres, repensem suas atitudes. E se seguir o exemplo de março, quando a gente não teve nenhum feminicídio no estado, é a prova mais concreta que a educação e a prevenção funcionam. A campanha, em alusão à Lei Maria da Penha, que completa 10 anos agora em agosto, terá algumas prioridades. Nosso carro-chefe é o Maria da Penha Vai à Escola. Nós já temos agenda no mês de agosto, começando amanhã, com 30 turmas. Então, a gente estima uma meta de 3.000 alunos alcançados. Nós também vamos ter as rodas de conversa sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha na UEMS, nos campos de Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Amambá e Paranaíba. Nós teremos também, em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária Federal, blitz educativa, são abordagens de veículos com entrega de material. Nós teremos mobilização em terminais de ônibus, em feiras, mercadão, camelódromo, em bairros, nos finais de semana. Indígenas também serão orientadas com uma cartilha especial no idioma Guarani e Terena. O grande diferencial dessa campanha é alcançar todos os públicos. Um deles são as mulheres cegas. Por isso foi desenvolvida uma cartilha toda feita em braille para que essas mulheres tenham acesso a qualquer conhecimento sobre violência contra mulheres. Vai ser um momento, acho que muito esperado, porque nunca as mulheres com deficiência tiveram material acessível a elas. Então, esse lançamento vai ser feito nesse calendário do Seminário da Educação. Quem trabalha há 10 anos no enfrentamento à violência acredita que é preciso avançar ainda mais no combate à agressão. A implantação da Lei Maria da Penha, há 10 anos atrás, já teve vários avanços, mas dentro da política pública, para a mulher vítima de violência, nós temos que avançar mais, né? A gente busca igualdade de direito e fazendo com que as mulheres, o mato-grossense e as campograndenses, rompam o silêncio. Vamos falar de um caso polêmico. O promotor de justiça Marcos Alex Vera de Oliveira, ex-chefe do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, disse ser o maior interessado em descobrir quem foi o responsável pelo envio de uma correspondência que teria saído do prédio do Ministério Público Estadual e entregue ao Tribunal de Justiça. O conteúdo da mensagem, segundo o promotor, tentaria implicá-lo no suposto vazamento de informações do órgão para a imprensa. Lembrando que vazar informações de processos que correm em segredo judicial é prática criminosa, segundo resolução do Conselho Nacional de Justiça. Dentro do envelope enviado ao Tribunal de Justiça, haviam cópias de mensagens que teriam sido emitidas supostamente por Alex a determinados órgãos de imprensa. O caso está sendo investigado pela DECO, a Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. 11 de agosto é comemorado em todo o Brasil o Dia do Advogado. Em Campo Grande, para celebrar a data, a ESA, a Escola Superior da Advocacia,
programou uma série de palestras voltadas a profissionais da área. Os detalhes com a repórter Daniela Benante. 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado, porque foi nesta data que foram criados os 2 primeiros cursos de direito no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, nós temos 13.568 advogados, sendo que a maioria, 8.100, atuam em Campo Grande. E para comemorar essa data, a Escola Superior de Advocacia, a ESA de Mato Grosso do Sul, programou uma série de palestras para este mês. Quem vai dar detalhes desta programação é Ricardo Pereira, que é o presidente, o diretor aqui da ESA. Ricardo, qual foi a programação? O que vocês prepararam para os advogados este mês? A Escola Superior de Advocacia, tentando abranger as mais diversas espécies, e modalidades de advocacia, trouxe para Mato Grosso do Sul 5 debates envolvendo diversas áreas do direito. Começando pelo direito penal, indo para a ética profissional, direito público, direito privado e, por fim, específico para o ramo do direito do trabalho. Entre essas palestras, parece que tem algumas que vão chamar mais atenção, entre elas a da delação premiada. Sim, nós vamos ter o primeiro evento da delação premiada com enfoque no direito penal, porque é um tema de grande abrangência e nacionalmente conhecido por todos, E outro tema de expressão para a advocacia diz respeito à ética profissional, porque no dia 1º de setembro entra em vigor o novo Código de Ética e nós estamos trazendo para o Mato Grosso do Sul o conselheiro que foi relator desse código, uma pessoa que tem amplo conhecimento na área e que tem condições de explicar para a advocacia quais são os novos rumos no que tange a ética. Agora, essas palestras são gratuitas, vão acontecer aqui na UAB, explica para a gente. Todas as palestras acontecem na sede da OAB, no Mato Grosso do Sul, da Avenida Mato Grosso 4700. Todas são gratuitas, E a gente espera que a advocacia do Mato Grosso do Sul apareça e prestigie os eventos. Ok, Ricardo. Muito obrigada pelas informações. Daniela Benante para o Jornal da TVE. Obrigada. Queimadas, o monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detecta e quantifica por meio de imagens de satélites a extensão da vegetação queimada no país, apontou que Mato Grosso do Sul está localizado em uma área de alto risco. De janeiro a julho desse ano, foram registrados aproximadamente 1.300 queimadas em território sul-mato-grossense, sendo 475 apenas no mês de julho. E agora a gente vai falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, o céu fica claro com névoa seca e baixa umidade relativa do ar à tarde. Nas regiões sul e sudoeste, a nebulosidade estará maior, mas a umidade não aumenta porque as nuvens vão estar em níveis mais elevados. Em Campo Grande, o sol aparece entre poucas nuvens. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 25%, que são índices considerados baixíssimos pela Organização Mundial da Saúde. As imagens que você acompanhou foram feitas há pouco aqui na sede da TV Educativa, no Parque dos Poderes. Mudando de assunto, uma nova tecnologia está mudando a forma de ler o consumo da água na capital. É o hidrômetro ultrassônico, que consegue realizar a leitura em segundos e dispensa a necessidade de entrada nas residências. Mais detalhes na reportagem de Priscila Trauer. Francisco trabalha há 20 anos medindo o consumo de água nas residências de Campo Grande. Nesse período, passou por alguns apuros. Já chegou até levar mordida de cachorro? Já umas 2 vezes. Mas você cuida e não tem coisa. Geralmente quem pega a gente geralmente é cachorro pequeno, nunca é cachorro grande. Mas hoje o perigo é outro. O máximo que pode acontecer é um acidente de moto, É que a empresa concessionária de água de Campo Grande implantou um projeto piloto de alta tecnologia para dar segurança, agilidade, praticidade e precisão ao consumo dos moradores. Essa antena pega o sinal do rádio do ultrassônico, aí passa para o receptor manda para o aparelho a leitura. Agilidade. É, mais do que agilidade. E evita cachorro, todo tipo de empecilho, se não tem ninguém na casa, independente disso, capta o sinal. Quando o medidor passa em frente às casas, o sistema registra automaticamente o consumo da água dentro das residências. Esse sistema já faz parte de 32 mil residências aqui em Campo Grande e é uma tecnologia que só tende a crescer em Campo Grande.
Campo Grande é a cidade brasileira com maior número de medidores ultrassônicos instalados. Hoje, nós conseguimos ler nesse projeto piloto em torno de 1.500 a 200 hidrômetros, imóveis, e nós temos uma estimativa de até 3 meses nós estarmos lendo esses 32 mil hidrômetros. Aos poucos, os medidores tradicionais foram trocados pelo hidrômetro digital. O equipamento funciona com bateria solar, tem vida útil de 10 anos, 5 a mais que o hidrômetro mecânico. De tecnologia alemã, o sistema custa R$1.000, 100 vezes mais caro que o tradicional. São 32 mil residências na capital com o aparelho, porém nem todos estão ativos. É um projeto piloto, então nós estamos fazendo alguns ajustes nos equipamentos, na rota de leitura desse leiturista, para ganhar aí produtividade, para ele ler mais em menos tempo. Mas até em 3 meses isso está ajustado para concluir os 32 mil hidrômetros. A vantagem do hidrômetro por telemetria é a detecção de vazamentos, um recurso que pode reduzir as perdas de água, que no Brasil chega a 38%, segundo o Sistema Nacional de Saneamento. Por isso, quem precisa do serviço aprova a tecnologia. A moto passando e automaticamente ela captando o sinal, o medidor, vai facilitar para o proprietário e, ao mesmo tempo, o medidor também estará protegido. Essa tecnologia, com certeza, vai favorecer a todo mundo. E ela veio para ficar, Bacana. O governo do estado emitiu a primeira nota fiscal de consumidor eletrônica. O lojista que aderir ao programa continua obrigado a emitir o papel, mas se o consumidor quiser, a nota pode ser enviada por e-mail, por exemplo. A intenção é simplificar para o contribuinte e para o órgão fiscalizador. Isso porque, no modelo antigo, a informação sobre os tributos fica armazenada no equipamento do lojista. Nesse processo, os dados já ficam cadastrados na base de dados da Cefaz. Por enquanto, a adesão é voluntária, mas vai se tornar obrigatória a partir de 2017 a todos os contribuintes varejistas com faturamento superior a R$180 mil. E no próximo bloco, já reparou quantas vezes você mastiga ao ingerir os alimentos? Vamos falar sobre a importância de mastigar devagar. É daqui a pouco. Estamos de volta. Preste atenção nessa informação. Além de ser um importante aliado para quem quer emagrecer, o ato de mastigar sem pressa também auxilia na absorção de nutrientes dos alimentos. O repórter Lucian Piquete, da nossa parceira TVE Paraná, mostra como isso é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Qual é a primeira atitude de quem quer perder alguns quilos? Mudar o cardápio, não é? Passar a comer um pouco melhor, com um prato mais colorido, cheio de frutas e verduras. Só que de nada adianta a pessoa mudar a alimentação se ela não mastigar a comida direito. Não uma, 2 ou 3, mas 40, 50 vezes e todo tipo de alimento. Esse mastigar é que vai entrar em contato com as glândulas salivares e vai formar um todo que vai descer de uma forma, fazendo bem, abrindo bem o caminho para não sobrecarregar o estômago. O restaurante da Márcia serve alimentos naturais integrais, verduras e proteína vegetal como o tofu, o queijo de soja. Por serem consistentes, exigem muitas mastigadas. Quanto mais mastigarmos, mais cedo inicia o processo de digestão e a sensação de estômago cheio. O estômago
vai mandar um recadinho também para o cérebro para dizer para ele, olha, pode mandar aí para mim os hormônios da saciedade. Então isso quer dizer que o estômago automaticamente vai dizendo que ele já está satisfeito. Para Denise, a hora de comer é sagrada. O tempo é o necessário para mastigar bem a comida. Desde que mudou de hábito, o mal-estar que a professora sentia após as refeições ficou no passado. A digestão ela é muito mais facilitada, você não vai ter problemas de azia, nem de refluxo. Você mastiga mais, você tem uma saciedade maior também, então não precisa ficar se empanturrando de comida, porque a satisfação, né, ela vai ser maior com menos comida. Nesta terça-feira, o governador do estado vai anunciar a ativação de 8 novos leitos no UTI do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. O hospital já possui 4 vagas de urgência e emergência e a expectativa é que até 2016, com a inauguração do novo complexo, mais 8 leitos sejam criados, totalizando 20 leitos de UTI para pacientes com câncer, custeados exclusivamente com recursos do governo do estado. E depois de 6 anos sem sediar etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o Open em Campo Grande volta a ser palco da realização de grandes eventos da modalidade. Nessa segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja lançou a primeira etapa do Circuito 2016-2017, que será realizado de 22 a 25 de setembro no Parque das Nações Indígenas. A compra de terras por estrangeiros está suspensa no Brasil por conta de uma lei criada há quase 50 anos. Esse ano, o presidente interino Michel Temer voltou a discutir a questão, alegando que essa barreira tem limitado novos investimentos externos. Para entender melhor a questão, fomos ouvir um especialista no assunto. Eu acredito que com essa mudança na lei, uma nova revisão, uma modernização dela, seria importante nesse momento para que a gente tenha aí geração de novos empregos e novos investimentos que nesse momento o Estado está precisando, ou não só o Estado, mas o nosso país, toda a economia do país. Esse fomento do setor seria considerável, na sua opinião, se caso esse mercado fosse aberto definitivamente? O fomento principal que aconteceria, porque os grandes investimentos que estão represados são nas grandes indústrias, que a gente precisaria, né, na indústria, principalmente no setor de celulose e papel. Haviam já, antes dessa restrição que aconteceu, se não me engano, no ano de 2010, 2 projetos em cursos no estado. E os projetos de florestais e celulose, eles precisam de uma grande área de terra para que eles possam produzir as florestas que são a matéria-prima para a celulose. Então, esses grandes projetos estão parados, ou seja, o fomento da atividade que deveria estar crescendo e que já foi muito importante no estado, o crescimento, como todo mundo deve conhecer, quem é do estado e sabe, Três Lagoas hoje é um dos maiores produtores de celulose do país, se não do mundo, em um local, uma localização só. Mas o estado poderia ser muito maior. Infelizmente, essa restrição veio a segurar muitos projetos que estavam em curso. É o seguinte, a gente está falando aqui sobre essa compra de terras por estrangeiros, né? E a gente precisa entender direitinho, Júnior, o que impede, né, que essa compra se concretize no momento? Na verdade, o governo federal, na época, quis botar um remédio em cima de uma legislação de 1971, lá para trás. E uma legislação que, de certa forma, ela não era modernizada, ela era feita para aquele momento que o mundo vivia. O governo federal tinha receio de que compras de terra fossem feitas por países estrangeiros no território brasileiro e por organizações governamentais controladas por países, que eles pudessem, então, naquela porção de terra que eles compram, ter um domínio e, com isso, afetasse a soberania nacional. Nós tivemos um exemplo do que aconteceu aqui, foi as áreas do Reverendo Moon. Quem acompanha um pouco esse noticiário aqui do passado aí, recente, eram terras compradas por pessoas estrangeiras e o Reverendo Moon falava em doá-las ao governo coreano.
Então, esse é o tipo de coisa que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, queria restringir e usou um entendimento de uma legislação de 1971 para dizer, olha, agora o estrangeiro precisa passar por uma sabatina, por uma burocracia de compra que passa até pela autorização do Senado Federal. Então, mas praticamente ele simplesmente proibiu, ou praticamente inviabilizou de forma a compra de terra por estrangeiros. Então, o que o governo queria era fez um remédio amargo para curar uma doença que era uma soberania nacional, só que o efeito colateral disso foi muito pior do que a própria cura da doença. Essa é a minha visão. E com isso fez com que projetos importantíssimos de desenvolvimento, não só para o Estado, mas para o país inteiro, de estrangeiros que seriamente queriam investir, produzir, gerar empregos, gerar divisas para o nosso país, acabaram não acontecendo. E, Então, Júnior, desculpa interromper, então nesse sentido que o senhor está falando, é interessante para esses estrangeiros investirem em terras brasileiras, caso excluindo essa situação aí do reverendo Moon e uma legislação que de certa forma tem que ser reestudada, é interessante para que eles venham para cá. Claro, eu acho que ninguém, acho que eu também outra, fazendo assim, sendo simples, né? Graças a Deus, terra não é uma coisa que o estrangeiro põe dentro da mala e leva embora. Ele não tem como levar a fazenda que ele comprou embora. Né? Então, se ele não estiver cumprindo uma legislação que possa ser muito bem organizada, mas que simplifique, e não uma legislação atrasada de 1970, né? E é isso que se busca, e a legislação que está em discussão, inclusive, para se modernizar isso e que aquilo que o país precisa seja liberado e aquilo que o país quer proteger seja protegido, né? A gente consiga fazer numa nova legislação e possa liberar esses investimentos. Com certeza eu acredito que os bons investimentos em terras e não especulativos, que é o que especulativos ou que afringam a soberania nacional, eu acho que esses sim são importantíssimos, principalmente no momento econômico que o país vive. Uma vitória para o Brasil e em especial para Mato Grosso do Sul. No último dia 28 de julho, um dos principais mercados do mundo, os Estados Unidos, anunciou que vai voltar a importar carne crua do nosso país. A economista da FamaSul, Adriana Mascarenhas, entrevistada de hoje no Jornal do Rádio, fez uma análise do que significa essa notícia para o Estado. O que realmente é muito importante é que os Estados Unidos é uma vitrine para o mundo, quando no quesito de avaliação de avaliar condições sanitárias, né? E com isso a expectativa é que outros países que também têm essa exigência sanitária muito grande e que pagam valores maiores poderão abrir as portas para a carne brasileira. E isso é muito importante. Os Estados Unidos, eles abriram as portas e nós temos frigoríficos habilitados para isso. É uma notícia muito importante no momento em que a atividade está com problema, principalmente na comercialização no mercado interno, que é o grande comprador da carne bovina brasileira, mas nós temos aí restrições orçamentárias das famílias em função dessa crise econômica que o país vem atravessando, e a abertura de novos países para a exportação da carne é muito importante, porque no momento em que o mercado interno está com uma certa dificuldade de comercializar esse produto, a saída realmente são as vendas externas. É importante dizer também que é um acordo bilateral. Nós também estamos abrindo as portas para as importações de carnes dos Estados Unidos, né? Então, e para essas importações não existe essas restrições de cotas. Eles podem mandar qualquer volume. Muito embora a gente acredite que num curto prazo essas importações não terão um impacto muito grande, mas é interessante, importante ressaltar que existe aí um acordo bilateral. Eu entendi. Isso acontece também com outros produtos aqui no Brasil e muita gente pergunta, mas por que a gente importa esse produto se nós somos os produtores? Exatamente, é uma dúvida que sempre assola a gente, né? São acordos de comércio, né? E não tem como ser diferente. A gente entende que é um mercado importante, mas
são esses acordos. Eu compro o seu produto, mas eu preciso vender também. E esses acordos comerciais, eles existem, sim, muito embora a gente seja um grande produtor, né? Mas para você conseguir entrar em um país, você tem que fazer acordos. E essa questão sanitária, desculpa interromper, essa questão sanitária pesou bastante, tanto para a União Europeia, quanto para a própria Arábia Saudita e agora para os Estados Unidos. O que tinha de atraso em relação a esse assunto aqui no Brasil? Na verdade, eles demoraram em reconhecer a qualidade sanitária da nossa carne em estados que são livres de aftosa sem vacinação. Eu diria que esses acordos, eles são sanitários, sim, mas por trás disso também tem muitas questões econômicas, né? E, na verdade, assim, foi uma demora no reconhecimento da excelência da nossa carne, né? Da excelente situação sanitária, mas são muitas questões que vêm por trás, inclusive questões econômicas. A gente vive, e quem sabe viverá, momentos ruins para a economia, né? O setor da carne também está enfrentando essa crise? Certamente, e muito. De todas as carnes, não só bovina, como suínas e aves, porque, como eu disse, o principal consumidor, o principal mercado dessas carnes é o Brasil. O Brasil compra 80% do que é produzido. Então, nesse momento onde existe essa crise, onde a renda da família está cada dia menor, o setor enfrenta sim, um momento bastante delicado. Existem assim, até alguns estudos mostrando que a própria indústria frigorífica ela está no momento em que a rentabilidade dela está muito estreita, né? Então, é um setor que sente muito a crise econômica que nós estamos passando. Para o próprio produtor, essa crise também chegou, né? Certamente, para todos os setores essa crise chegou. A gente sempre diz que o setor do agro ele é menos suscetível à crise, mas ele jamais deixará de sentir essa crise, né? E dentro do agro, os setores que estão sentindo com maior intensidade realmente é o setor da pecuária. Muitos produtores, inclusive, se queixando, né, de que, por conta dos insumos e dos valores, Exato. que eles praticamente têm que pagar para trabalhar. Principalmente, já que a gente abriu um espaço aí para falar de carnes em si, né, as demais carnes, os setores de suínos e aves que são quem sofrem mais. Claro que o setor da bovinocultura também, quem trabalha com confinamento, por conta dos altos preços das commodities, né, os altos preços dos grãos, principalmente milho, que tem uma importância muito grande na composição do custo da ração. Então, os setores realmente da pecuária, eles têm vivido com maior intensidade essa crise que a gente está atravessando. E o que tem sido feito para minimizar esses efeitos da crise? O que pode ser feito? O que cabe ao produtor são o melhor controle dos seus custos, né? E tem muitas interferências que estão além da porteira, né? O que ele pode fazer é isso, uma boa gestão dos custos. Além disso, é difícil, porque ele tem influências de políticas públicas, tem influência de consumo, né? Que caindo o consumo automaticamente reflete no seu negócio. O que realmente o produtor pode fazer, que está sob o controle dele, é fazer uma boa gestão do seu negócio e, principalmente, uma boa gestão dos custos. E, Adriana, para a gente finalizar aqui a entrevista, nós começamos a falar sobre essa projeção da carne do Brasil, também de Mato Grosso do Sul, para os mercados internacionais, desse acordo aí com os Estados Unidos. Isso, de certa forma, pode ser a gente, digamos assim, para o produtor, para o setor respirar mais aliviado, pensar nos próximos anos já com mais otimismo? Sim. Ou não tem tanto impacto, assim, é pouco o volume, no caso? No momento, ainda por conta das restrições, né, de cotas, um volume ainda considerado baixo, mas é claro que é importante, sim, nesse momento em que a gente acabou de comentar da crise interna, sempre que a gente consegue abrir um novo mercado, é muito importante para o setor, né? Então, a gente, apesar que o ano de 2017, a gente já tem uma projeção aí de um ano melhor, um ano de recuperação da economia brasileira, né? Então, a expectativa sobre o próximo ano ela é muito positiva. Mas é importante ressaltar que essa abertura, sempre que a gente consegue reabrir um mercado ou abrir um novo mercado, isso é muito importante para qualquer setor. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa.
Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.